Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra comutativa na nossa sequência do universo noetheriano. Hoje a gente vai relacionar o quociente com a noção de anéis ou módulos noetherianos, e também nós vamos mostrar que anéis noetherianos têm uma quantidade finita de ideais primos minimais. Tá? O ideal primo minimal é mais ou menos o que o nome sugere mesmo. É o ideal primo que não permite que nenhum outro ideal primo seja menor, estritamente menor do que ele, com relação a esse menor aí, né, significando a inclusão, tá? E aí a gente vai obter, na verdade, uma série de resultados hoje. Eu coloquei o quociente aqui só mesmo para ser uma das coisas que nós vamos fazer hoje, tá? A gente vai começar provando esse resultado aqui, ó. Resultado que vai ser muito útil pra gente, que é o seguinte, ó. Se a gente tiver um morfismo de amódulos, um morfismo de amódulos. Então, se isso aqui é um morfismo de amódulos e M é noetheriano, vou colocar assim, ó. Se já é um morfismo de amódulos, então isso aqui acontece. Se M é um amódulo noetheriano, se M é noetheriano e F é sobrejetiva, e a F é sobrejetiva, então necessariamente o anel N tem que ser noetheriano. Desculpa, o módulo N tem que ser noetheriano. Esse é um primeiro resultado que a gente consegue provar hoje. Tá bom? Então, em particular, um corolário imediato disso é que módulos isomorfos são um é noetheriano se se o outro é noetheriano. Tá? Segue imediatamente dessa proposição, que a gente vai demonstrar daqui a pouco, que se M e N são amódulos isomorfos, se eu tenho dois módulos isomorfos, então a gente tem imediatamente que M é noetheriano se somente se N é noetheriano. N é noetheriano, tá? Porque, bom, se eu tenho um isomorfismo de amódulos, eu tenho um isomorfismo entre M e N. E aí esse isomorfismo, em particular, tanto ele quanto a sua inversa, são sobrejetivos, né? São tudo, né? Injetivo e sobrejetivo. Então, por conta desse resultado, esse corolário sai imediatamente, tá? Então, vamos demonstrar esse resultado aqui. Tem mais de uma forma de você demonstrar, tá? Você pode usar as três maneiras características de enxergar um módulo noetheriano. Você pode atacar por cada uma dessas formas. Bom, eu vou mostrar que o N é noetheriano, mostrando que toda cadeia ascendente de submódulos de N é estacionária, tá? Eu acho que das três opções, pelo menos três opções, essa é a mais limpa, tá bom? Então eu vou pegar, para eu testar a noetherianidade, se é que essa palavra existe, eu vou pegar uma cadeia de submódulos, uma cadeia ascendente de A submódulos de N. Meu objetivo é mostrar que essa cadeia é estacionária, né? Ou seja, eu quero encontrar um I0, tal que a partir dele todo mundo é igual. Então essa cadeia é ascendente, e aí lembra que a pré-imagem ela preserva a inclusão de conjuntos, né? Se você tem, por exemplo, como o NI está contido no NI mais 1, isso para qualquer I, então a imagem inversa de NI também está contido na imagem inversa do NI mais 1. E um outro detalhe que nós já vimos é que a pré-imagem de um submódulo daqui é um submódulo daqui, tá? Então, por conta disso, imediatamente a gente tem que essa coleção aqui, ó, F a menos 1 do NI, com I pertencente aos naturais, isso aqui é uma cadeia ascendente. Isso aqui é uma cadeia ascendente de A módulos, desculpa, de A submódulos, de A módulos também, mas é mais do que isso, de A submódulos de M. E eu já sei que M é noetheriano, tá? Então, se isso aqui é uma cadeia ascendente de A submódulos de M, e o M é noetheriano, então ela é estacionária, tá? E como o M é noetheriano, como A módulo,
como M é neteriano, a gente vai ter isso daqui, ó. Como M é neteriano, então existe essa cadeia aqui é estacionária, então existe um I0 natural, tal que F a menos 1 do NI é igual ao F a menos 1 do NI0 para todo I maior ou igual a I0. Tá? E aí agora é fácil, porque como eu sei que F é sobrejetiva, se eu aplicar F em ambos os lados aqui, F de F a menos 1 de alguma coisa é igual a essa coisa, quando a F é sobrejetiva. Tá? Então, como F é sobrejetiva, então o NI é igual a F do F a menos 1 do NI, que por sua vez é igual a F do F a menos 1 do NI0. E isso aqui de novo é igual a NI0 porque a F é sobrejetiva. Tá claro que isso aqui vale nessa igualdade aqui, a gente usou que o I é maior ou igual a 0, né? Aqui eu preciso disso daqui, tá? Então, isso aqui só vale para todo I maior ou igual a I0, mas tudo bem, né? Eu não preciso que valha para todo mundo, eu só preciso que valha a partir de um certo índice. Tá? Para todo I, a gente pode falar é suficientemente grande também, não é uma maneira de falar que para valores muito grandes de I, isso aí acontece, tá? Então, acabou, né? Então, a gente pegou uma cadeia de submódulos arbitrária e mostramos que essa cadeia é estacionária, tá? Então, portanto, N é neteriano. N é um amódulo neteriano. Tá? E aí, pessoal, de maneira inteiramente análoga, você mostra um resultado, a gente obtém um resultado análogo a esse para anéis, tá? Se eu tiver, por exemplo, agora, ó, se eu trocar aqui M, N, aí aqui não vai ser módulo, aí aqui, deixa eu tirar o M daqui, só por questões psicológicas. Ó, se eu tiver F de A em B, um morfismo de anéis, então se A é um anel, anel neteriano e F é sobrejetivo, então B é anel neteriano, tá? E a prova é a mesma, por questões psicológicas. O que você pode fazer? Pega uma cadeia ascendente de ideais de B. Então aqui você pega um BI, uma cadeia ascendente de ideais. Onde tem submódulo você coloca ideal. De ideais. Ideais de B. Então, isso daqui nós já sabemos que a imagem inversa de um ideal para um morfismo de anéis é um ideal do A. É assim que é definido o morfismo de espectros, né, inclusive. Só que aqui não precisa ser ideal primo para isso. Então isso aqui é uma cadeia ascendente de ideais. Ideais de A. E aí, como A é neteriano, né, como anel, então existe um I0, tá, que a partir dele o F a menos 1 do BI é igual ao F a menos 1 do BI0. E aqui a mesma coisa. Então, como F é sobrejetivo, o BI é igual a isso daqui. Aí você usa essa igualdade aqui para I maior ou igual a I0, BI0. E aqui você tem o BI0 para todo I maior ou igual a 0. Então, B é anel neteriano, tá? Então, se quiser ler novamente essa demonstração para anéis, dá um pause aí agora e leia, tá? Mas é a mesma coisa. Tá? E aqui, o corolário que a gente obtém é análogo, né? Se eu tiver dois anéis isomorfos, então se A e B são anéis isomorfos, então A ser neteriano é equivalente ao B ser neteriano como anel, né? A é anel neteriano, somente se B é anel neteriano. Tá? Então vale a mesma coisa. Beleza? Agora um resultado interessantíssimo que a gente vai estudar é esse daqui, ó. Vamos supor que eu tenho um amódulo, tá? Então seja M um amódulo, e N
um A submódulo de M. Tá? A gente vai mostrar o seguinte, ó. Olha só que interessante. Então, M é neteriano, como a módulo, tá? M é neteriano, se somente se, olha que legal. O N é neteriano. E mais, o quociente de M por N é um amódulo neteriano também. Então olha que resultado interessante. A ida dele fala basicamente que se um módulo é neteriano, então qualquer submódulo dele é neteriano, e o quociente de M por qualquer submódulo também é neteriano. A volta que é interessante também, a ida é importante, mas a volta é muito interessante, porque olha só, ele está dizendo o seguinte, ó, se você quiser estudar a neterianidade de M, se por alguma razão for mais fácil mostrar que algum submódulo dele é neteriano, caso esse submódulo que é neteriano tenha a propriedade de que o M original quocientado por N também é neteriano, então obrigatoriamente o módulo grande é neteriano, tá? Então é assim, como é que você passa, como é que você joga a propriedade do neteriano, como é que você tem certeza que essa propriedade do neteriano aqui do menor se estende para o maior, vamos dizer assim, né? Se joga para o maior. Caso esse maior quocientado por N preserve essa propriedade, então esse grandão aqui tem que ser neteriano também, tá? Bem legal esse resultado, né? A ida, digamos que é algo que é mais ou menos esperado mesmo, mas a volta, não diria que não é não esperado, mas a um primeiro momento soa um pouco surpreendente e pelo menos bonito, né? Então vamos provar isso. Vamos provar a ida primeiro, acho que ela dá um pouquinho menos de trabalho. Então como é que a gente prova? Bom, vamos provar a ida aqui. Bom, que o N é neteriano, a gente pode usar a condição do submódulo ser infinitamente gerado. Porque olha só, aqui eu estou supondo que o M é neteriano, né? Se o M é neteriano, qualquer submódulo do M... Não. Se o M é neteriano, qualquer submódulo do M é neteriano. É isso que eu quero provar, meu Deus do céu. Se M é neteriano, de novo, hein? Se M é neteriano, então qualquer submódulo de M é finitamente gerado. É isso que eu queria falar. Certo. E se eu quero mostrar que o N é neteriano, basta eu mostrar que qualquer submódulo do N é finitamente gerado. Mas qualquer submódulo de N é submódulo de M. Tá? Então, por isso ele vai ser finitamente gerado, qualquer submódulo do N. Tá? Então, se eu pegar qualquer submódulo do N, como N é um submódulo do M, então, como N é A submódulo de M, então P é A submódulo do M, por transitividade, vamos dizer assim, né? Da relação de ser submódulo. Agora, e como M é neteriano, então uma vez que M é neteriano, então o que acontece é que esse P aqui, já que ele é um submódulo do M, ele é finitamente gerado. Ele é finitamente gerado como módulo. Finitamente gerado. Então a gente pegou um submódulo qualquer de N e mostramos que ele é finitamente gerado. Tá? Então a gente fecha, né? Logo, N é um amódulo neteriano. Sem polêmicas. Então N é um amódulo neteriano. Tá? E aí, como é que a gente mostra que o quociente é neteriano também? Esse é mais fácil ainda, porque a gente tem a projeção quociente, que é um morfismo sobrejetivo de módulos, tá? Para a segunda parte, ó, como essa função aqui, π, que sai do M e vai para o M sobre M, que pega cada elemento de M e leva na classe, isso daqui é um morfismo sobrejetivo de amódulos. Isso aqui é um morfismo sobrejetivo de amódulos e por hipótese, a gente tem que M é neteriano, né?
Então, como isso aqui é homorfismo sobrejetivo de amódulos e M é neteriano, então pela primeira proposição, esse segundo aqui tem que ser neteriano. Nós vimos isso hoje, né? O primeiro resultado que a gente provou hoje, né? Se eu tenho um homorfismo de módulos que é sobrejetivo, se esse é neteriano, então esse aqui é neteriano. Então acabou. Então, isso aqui é uma proposição, tá? Esse então aqui é a primeira proposição de hoje. Então, M sobre N, ou quociente de M por N, é neteriano. Beleza? Então a saída está devidamente demonstrada, tá? Eu vou apagar aqui para a gente poder demonstrar a volta, que a gente vai precisar de um pouquinho de espaço, tá bom? Então vamos provar a volta, né? Agora a gente sabe o seguinte, a gente sabe que o N é neteriano e que o quociente de M por N é neteriano. A gente vai provar essa volta usando o critério das cadeias ascendentes, tá? Eu vou pegar uma cadeia ascendente de submódulos de M e quero mostrar que ela é estacionária, tá? Então, vamos pegar uma cadeia desse tipo. Seja MI, com I natural, uma cadeia ascendente de A submódulos de M. Nosso objetivo é mostrar que a partir de um certo índice todo mundo é igual. Se a gente mostrar isso, acabou, tá? Bom, eu quero usar que tanto o N quanto o quociente são neterianos, né? Então, a partir dessa cadeia aqui que está em M, eu gostaria de induzir submódulos de N e submódulos do quociente, de modo que a cadeia seja mantida, né, as inclusões sejam mantidas, para que a gente consiga usar que nesses ambientes, essas cadeias induzidas por essa daqui são estacionárias. A gente tenta usar aqueles índices para voltar e resolver o problema no N, tá? A maneira natural de fazer isso no N, se a gente tem isso daqui, ó, se eu intersecto isso aqui por N, isso aqui já são submódulos, né? Se eu colocar aqui, ó, N interseção por N mais 1, cada parte dessa daqui é um submódulo do N e essa inclusão é mantida, tá? Então, assim, já é uma boa ideia a gente trabalhar com essa cadeia em N induzida pela cadeia MI, tá? Então, a gente tem algumas coisas aqui, ó. Assim, primeiro, essa cadeia aqui, ó, N inter MI com I natural, é uma cadeia de A submódulos, ascendente, né? Que mantém a inclusão. É uma cadeia ascendente de A submódulos de N, que tudo isso daqui está em N. E como N é neteriano, então existe o que a gente vai chamar aqui por enquanto de I1, tá? Existe um I1 natural, um índice, que a partir dele, tá, a partir desse I1, ó, o N inter MI é igual a N inter MI1 para todo I natural maior do que I1. Então a gente tem essa informação aqui. A gente vai guardar ela com muito carinho. Beleza, então a partir do I1 essas interseções são todas iguais, né? Agora, tá, então a gente fez o trabalho que era necessário, por enquanto pelo menos, né? A gente fez o mais natural possível no submódulo, agora é interessante que a gente faça algo parecido no quociente, tá? Bom, se a gente soubesse previamente, ó, como é que a partir de módulos do M eu induzo módulos no quociente? Se eu soubesse previamente que cada MI desse contém o N, então a gente poderia pegar o próprio quociente de MI por N, mas a gente não tem isso. Mas a gente pode resolver esse problema assim, ó. Esse camarada aqui, ó, para cada I, esse camarada aqui contém o N, e é um submódulo do M, ó. Isso aqui acontece. Isso é um submódulo do M que contém o N. Então a gente pode olhar para essa classe aqui, ó. Desculpa, para esse submódulo quociente desse M sobre N, do quociente de M por N, tá? E novamente as inclusões vão ser mantidas, né? Claro, se o MI está contido no MI mais 1, então isso aqui acontece, ó. O MI mais N está contido no MI mais 1 mais N com certeza. Esse está contido nesse, né? Então você pode somar qualquer coisa que a inclusão
vai ser mantida, né? Claro, somando a mesma coisa. E aí, se você quocientar por n, isso aqui é um submódulo disso daqui tranquilamente, tá? Então, é a partir disso que a gente vai trabalhar. É com essa cadeia aí no quociente que a gente vai trabalhar, tá? Depois dessa ideia natural que veio à nossa mente, a gente vai fazer a mesma coisa para o quociente. Então, essa cadeia aqui, ó, mi mais n quocientado por n, com i natural, é uma cadeia ascendente de A submódulos do quociente, de n por n. Tá? E aí, como esse quociente é noetheriano, e como esse quociente é noetheriano, então, essa cadeia é estacionária, né? A partir de um certo índice. Então, eu vou chamar de I2, por enquanto. I2 pertencente aos naturais, tal que o mi mais n sobre n, né, o quociente disso, ou seja, o elemento clássico dessa cadeia é todo mundo igual ao elemento de índice I2, tá? A menos de você pegar o índice suficientemente grande, ou seja, você pode pegar aqui I maior ou igual a esse I2 aí. I2 é tal que isso acontece, né? Beleza. E aí nós gostaríamos agora de trabalhar com essas duas informações em conjunto, tá? No sentido de usá-las ao mesmo tempo. Então, eu gostaria que isso fosse satisfeito e isso fosse satisfeito a partir de um certo índice. Bom, é só a gente escolher o índice grande o suficiente para ele passar do I2 e do I1. Então, toma o I0 como o máximo entre esses dois, que a gente vai ter essas duas coisas acontecendo. Tá? Eu vou apagar o enunciado aqui, tá bom? Vou deixar só isso daqui. E o nosso objetivo é mostrar que isso daqui, essa cadeia aqui é estacionária, né? O resto eu vou apagar aqui para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Então, tomando I0 como sendo o máximo entre I1 e I2, a gente tem primeiro que a interseção de N com MI é igual a... Já que o I0 é maior ou igual ao I1, né? Isso aqui, ó, passa a ser igual ao N inter MI0, certo? O I0 é maior ou igual ao I1, certo? Então isso daqui com certeza, até mesmo por essa igualdade aplicada no I0, o N inter MI1 é igual a N inter MI0, tá? Só que para todo I maior ou igual a I0, ele é maior ou igual a I1, então ele é igual a isso, que é a mesma coisa para o I0, tá? Então a gente tem isso daqui, N inter MI0, e a mesma coisa, agora a mesma coisa para lá, ó. MI mais N, quocientado por N, é igual a N... Doideira! Desculpa, MI0 mais N, quocientado por N. Tá? Isso, claro, essas duas coisas aí valem para todo I maior ou igual a I0. Tá? Então, o nosso objetivo agora é mostrar que MI é igual a MI0 para todo I maior ou igual a I0. Tá? Se a gente mostrar isso, acabou. A gente estaremos, né, mostrando que essa cadeia aqui é estacionária. Tá? Então, a gente tem essas duas informações que é o que a gente precisa. Agora, sabendo que o MI é uma cadeia ascendente, né? Então, a gente pode apagar essas duas coisas aqui, porque essas duas informações provavelmente vão ser suficientes para a gente obter o que nós queremos. Então aqui eu só deixei anotado aqui embaixo para a gente saber o que é o MI, né? Isso aqui é uma cadeia ascendente de submódulos do M. Então, a nossa afirmação é a seguinte, ó, MI é igual a MI0 para todo I natural com I maior ou igual a I0. Tá? Bom, a gente tem que provar duas inclusões, né? A primeira é rápido, porque olha só, se a gente pega um I nessa situação, um I maior ou igual a I0, como essa cadeia é ascendente, né? O MI0 está contido no MI com certeza, né? Então, é claro que o MI0 está contido no MI.
tá? Porque a cadeia é ascendente. Então, quanto maior o índice, maior potencialmente é o conjunto, né? O conjunto de índice maior sempre contém o conjunto de índice menor, já que a cadeia é ascendente. Então, vamos provar outra inclusão. Vamos pegar um elemento qualquer aqui agora no MI. Vamos pegar um V pertencente ao MI. A ideia é mostrar que ele está no MI0 usando essas duas coisas aqui, né? Então, o que a gente tem? Bom, por enquanto não dá para usar essa igualdade aqui, porque o V não está nessa interseção, né? Quando eu pego o V no MI, nada me diz que ele está nessa interseção. Absolutamente nada me diz que ele está nessa interseção. Então não parece ser agora o momento de usar essa igualdade, tá? Mas, se o V pertence ao MI, ele com certeza está nesse MI mais N. Então a classe dele está aqui, com certeza que vai estar aqui então. Então parece ser um pouco mais um pouco mais sugestivo, né? Um pouco mais produtivo utilizar essa igualdade. Parece que vai ser mais eficiente. Então, assim, com certeza isso aqui acontece. A classe do V mais N pertence a esse quociente aqui. Porque o V pertence a essa soma, tá? É porque a gente não pode escrever isso daqui, ó. MI por N. Eu não sei se o MI contém N. Então, como módulo quociente, isso aqui não está bem definido se o MI não contiver o N, tá? Mas não importa. A gente resolve esse problema técnico assim. Agora, como o I é maior ou igual a I0, isso aqui, ó, é MI0 mais N, ou seja, é o módulo quociente do MI0 mais N quocientado por N. O que quer dizer, então, que existe, já que essa classe de V está nesse submódulo quociente, então tem alguém aqui, ó, existe alguém que está nessa soma, cuja classe dele por N é a classe de V por N, tá? Então já vou fazer um pouquinho mais direto aqui, ó. Então existe um U pertencente ao MI0 e, sei lá, vamos colocar um W pertencente ao N, tal que a classe de V mais N é igual à classe dessa soma aqui, ó, U mais W por N. Por N. Certo? Então isso aí acontece, tá? Só que o W pertence ao N, então como classe aquilo ali vai embora. Isso daqui, por sua vez, é a classe de U mais N, que é a classe de W mais N, só que isso aqui é zero. É o zero do módulo quociente, porque o W pertence ao N, né? Então a classe do W é zero. Então o que a gente tem é que a classe de V é igual à classe de U. Tá? Então esse V menos U pertence a N, com certeza. Tá? Então olha só, logo o V menos U pertence ao N. Essa é uma primeira informação que a gente tem. Só que a gente quer usar isso daqui, né? A gente quer usar essa informação aqui de alguma forma. Bom, para eu usar essa informação aqui, eu preciso saber se esse elemento está na interseção de N com MI. Tá? Mas ele vai estar, porque olha só, o U pertence ao MI0, né? E a gente vai usar outra inclusão. O MI0 está contido no MI. Tá? Então olha só, como o U pertence ao MI0, que está contido no MI, então o que nós temos é que V está no MI e o U também está no MI. E, portanto, se eu tenho dois elementos no submódulo MI, a diferença entre eles também está ali, tá? Então V menos U também pertence ao MI. Então a gente tem essa informação e a gente tem essa informação. Tá? Só que juntando essas duas informações, a gente vai ter isso aqui então. Logo, o V menos U está na interseção do N com o submódulo MI, só que a gente sabe que como o I é maior ou igual a I0, essa interseção é igual a essa. Então no fundo, o V menos U ele pertence ao N inter M0, né? Já que esse conjunto é igual a esse. Então isso aqui implica que o V menos U em particular, pertence ao MI0. Tá? Agora, o U pertence ao MI0 e V menos U pertence ao MI0, a soma dos dois pertence ao MI0. E adivinha quem é a soma dos dois? É o V. Tá? Então, para concluir, V, que é V menos U mais U, isso aqui pertence ao MI0, isso aqui também pertence ao MI0, então isso aqui pertence ao MI0, tá? E aí
fecha a demonstração, porque mostramos então que o MI é igual a M0. Dudu fazendo festa. Então a gente generaliza agora esse resultado de uma maneira muito linda. Olha só que coisa maravilhosa. Ó. Vamos pegar uma sequência exata, curta, dessa forma aqui. Ó. De M' para M e de M para duas linhas. Aqui eu vou chamar de F e de G. Isso aqui a gente vai assumir que é uma sequência exata. Uma sequência exata de amódulos. Então a gente consegue provar o seguinte, ó. Esse módulo do meio é noetheriano, ó, M é noetheriano. Isso aqui é noetheriano. Se somente se os módulos laterais M' e M2' são noetherianos. Olha que fantástico. Claro que noetherianos como módulos, né? A única estrutura que eles têm aqui. Já que é só módulos que esses carinhas aqui são. Tá? E aí, pessoal, bom, pode parecer que isso, caramba, nossa, que fantástico, e é fantástico mesmo, mas não é tão surpreendente porque o que nós fizemos na última proposição foi provar algo desse tipo aqui, mas para a sequência exata tautológica. A gente mostrou que, eu vou desenhar aqui, ó, se a gente tiver um submódulo M e aqui for a inclusão e aqui é o mapa quociente, se aqui é o π e aqui é a inclusão, a gente mostrou que M é noetheriano se somente se N e o quociente são noetherianos, tá? Como módulos. Então, o que a gente vai fazer nesse teorema é provar, na verdade, é estender isso que foi feito na proposição anterior para um caso geral de sequências exatas curtas. Só que a gente vai usar, na verdade, a gente vai usar esse caso particular para provar esse caso mais geral. Tá? E aí a demonstração agora vai ficar simples, usando o que nós fizemos até agora. Todos os resultados que a gente fez até agora. Por exemplo, para a ida, a gente tem essa sequência, dizer que M é noetheriano, então olha só, como essa sequência aqui é exata, então a gente tem um isomorfismo, vamos pensar aqui, ó, como F é injetiva, eu vou mostrar que o M' primeiro, eu vou mostrar que o M' é noetheriano, ó. Então como F é injetiva, então o M' é isomorfo à imagem, certo? Ao F de M', já que a F é injetiva. Só que a imagem é um submódulo que é um A submódulo de M. A imagem de F é um submódulo de M. Agora, como eu estou assumindo que o M é noetheriano, qualquer submódulo dele é noetheriano. Nós provamos isso. Tá? Então, essa imagem aqui é noetheriano. Tá? Logo, então isso aqui implica que o F de M é noetheriano. F de M', desculpa, é noetheriano. Agora, como o M' é isomorfo ao F de M', pelo corolário da primeira proposição de hoje, isso implica, então, esse isomorfismo aqui garante que o M' é noetheriano. Tá? Aí, novamente, usando que isso daqui é uma sequência exata, lembra que quando isso aqui é uma sequência exata, nós temos que o M', a gente tem que o M' é isomorfo ao quociente de M pela imagem do F, certo? Que é justamente o núcleo de G. Tá? Então, como G, ou você pode pensar assim, ó, como G é sobrejetiva, por outro lado, então, digamos que isso aqui foi uma primeira coisa que a gente mostrou, né, que o M' é noetheriano. Aí, segundo, como G é sobrejetiva, você pode pensar aqui no teorema dos isomorfismos, talvez para ficar mais rápido. Então, pelo primeiro teorema dos isomorfismos de módulos, de A módulos, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer? Pelo primeiro teorema dos isomorfismos, o M, quocientado pelo núcleo de G, é isomorfo a M', tá? E aí, como M é
ele é neteriano, o quociente dele por qualquer coisa continua sendo neteriano. Tá? Então, como M é neteriano, pelo que nós vimos, o quociente de um módulo neteriano é sempre neteriano. Tá? Então, M quocientado pelo núcleo é neteriano. E aí, como o M duas linhas é isomorfo a ele, então, pelo que nós já vimos hoje, se um módulo é isomorfo a outro que é neteriano, então esse módulo também é neteriano. Então isso fecha a demonstração da hidra. Então, para a volta desse resultado, pelo que nós vimos na proposição anterior, para eu mostrar que o M é neteriano, tudo que eu preciso fazer é encontrar um submódulo de M, que eu vou chamar de N, tal que o N é neteriano e o quociente de N por N é neteriano. Tá? E tendo em vista que essa sequência aqui é exata, o grande candidato aqui é pegar o núcleo de G, que é exatamente a imagem de F. Tá? Então eu vou tomar N, tome N, dado pela imagem de F, que é a mesma coisa que o núcleo de G. Tá? Isso aqui é um A submódulo, né? Que é um A submódulo de M. Tá bom? Então, eu já sei agora, na volta, eu sei que o M' e o M duas linhas são neterianos, tá? A gente vai usar os mesmos argumentos, só que agora ao contrário. Porque, olha só, novamente, como o F é injetiva, mesma coisa. Como a F é injetiva, pelo que nós já vimos, então, o M' é isomorfo à imagem de F, certo? Só que a imagem de F é justamente o N, tá? Então, como o M' é neteriano, o N é neteriano. Como eu já sei por hipótese que o M' é neteriano, o N é neteriano. Então, uma das coisas que eu preciso já tá demonstrado. Agora, eu preciso demonstrar que o quociente de N por N é neteriano. Mas vai ser a mesma coisa. De novo, também, como G é sobrejetiva, então, novamente, pelo teorema dos isomorfismos, a gente tem isso aqui, ó. O M duas linhas é isomorfo ao M quocientado pelo núcleo de G. E aqui tem a importância da sequência ser exata. O núcleo de G é exatamente a imagem de F, que é o N, tá? Esse último aqui não é nem bom, é isomorfo, mas é mais do que isso, é o M sobre N. Tá? Agora, como o M duas linhas é neteriano, por hipótese, então, esse quociente aqui, ó, M por N, é neteriano. E aí acabou, pelo que nós provamos na última proposição. Então, pela última proposição, N é um submódulo neteriano de M, tal que o quociente de M por N é neteriano. Então, o N é neteriano. Concluímos que N é neteriano. Então, fantástico o resultado. Estabelece aí uma relação entre a condição de ser neteriano com consequências exatas, curtas pelo menos. Tá? Isso aqui vai ser muito útil, a gente vai usar muito essa condição dentro do ambiente neteriano. Tá bom, pessoal? Uma proposição que a gente vai mostrar hoje, na verdade, é um lema, né? A gente pode colocar como um lema porque a gente vai obter algo mais forte depois. Tá? A gente vai mostrar o seguinte, ó. Olha que interessante. Se A é um anel neteriano, a gente quer começar a estudar quando que módulos finitamente gerados são neterianos, tá? Então a gente vai mostrar que se A é um anel neteriano, então esse A módulo aqui, ó, que é justamente o A módulo livre sobre o A n vezes, ou seja, a soma direta de A com ele mesmo n vezes, né, o cartesiano, você pode pensar, já que aqui é um número finito, isso aqui é um A módulo neteriano. Então a estrutura de anel em A induz uma estrutura de A módulo neteriano aqui. Tá? Lembrando que isso daqui, só para demarcar o território, que isso é a soma direta do A com ele mesmo n vezes. Tá? Isso é um A módulo. Tá? E aí a prova que a gente vai fazer é por indução. A gente vai mostrar isso por indução sobre esse n aqui. Como é que a gente prova isso? Para n igual a 1 é óbvio, porque
se N é um anel neteriano, o A é um amódulo neteriano, né? A princípio, essa foi a primeira definição de anel neteriano. E aí depois a gente vê que isso é a mesma coisa que pedir que todo ideal seja finitamente gerado e todas aquelas outras condições equivalentes, tá? Então, para N igual a 1, é óbvio, não tem o que fazer. E aí, a gente vai supor que N é maior que 1. Que N, se eu falei menor, desculpa, tá? Vamos supor que o N é maior que 1 e que a hipótese de indução aqui é assumir que o A N menos 1 é um amódulo neteriano. Aí agora a gente vai usar o último teorema. Tudo agora depende da gente construir pelo menos uma forma de provar que o AN é neteriano, depende de uma maneira esperta de nós construirmos uma sequência exata. Tá? Então a gente quer criar, a gente quer construir uma sequência exata assim. Ó. Aqui eu vou ter o AN menos 1, aqui eu vou ter o A, que é a N, que vai ser uma espécie de inclusão, que eu vou chamar de φ, e aqui vai ser uma espécie de projeção. Tá? Então como é que a gente monta isso certinho? Ó? Vamos tentar montar assim. Ó. Aqui eu tenho A1 até a N menos 1, e aí eu posso incluir isso aqui dentro do AN assim. Ó. Ficou sem espaço, né? Deixa eu escrever assim. Ó. Eu vou deixar esse desenho aí, e aí eu vou definir isso daqui. Ó. Considere os morfismos de amódulos, vou chamar isso aqui de gama. Isso. Então, considere os morfismos. Como é que a gente vai definir esses caras? Então, considere os morfismos de amódulos, de modo que essa sequência seja exata. Né? Os morfismos de amódulos φ, que é meio que incluir a soma direta de A com ele mesmo, N menos uma vez, aqui na soma direta com ele N vezes, e uma maneira canônica de fazer isso é acrescentar um zero ali na última coordenada. Né? Você pega uma lista de N menos 1 elementos do anel A e leva nessa mesma lista, aí você acrescenta o zero do anel A aqui no final. É muito fácil isso aqui, claramente é um morfismo de amódulos, tá? Pelo amor de Deus, preserva a soma e produto por escalar, sem nenhum problema. E aí a gente quer definir uma gama de modo que a imagem dele seja exatamente o núcleo de G. Tá? Então como é que a gente construiria essa gama bonitinha? Então vamos pensar aqui. Ó. Então, I gama é uma projeção, tem que ser, né? Eu vou escolher uma coordenada. Bom, parece razoável pegar a última coordenada, né? Porque aí, quando eu olhar para a imagem de φ, quando eu aplicar gama na última coordenada vai ser zero. Então eu já vou ter pelo menos a imagem do φ contido no núcleo de gama com certeza. E aparentemente a volta vai valer também. O núcleo de gama vai ser os elementos do AN, que a última coordenada é zero. Então claramente o núcleo de gama vai ser a imagem do φ, tá? Sem nenhum problema. Então essa projeção a gente vai escolher assim, ó. Eu vou jogar aqui na última coordenada, a N. Aqui também claramente é um morfismo de módulos, tá? É claro também que φ é injetivo, tá bom? Muito claro que φ é injetivo. Se isso daqui é elevado no zero, então todo mundo aqui tem que ser o zero do anel A, então todo mundo aqui tem que ser o zero do anel A, tá? Sem problema. E isso aqui é só projetivo, tá? Se você pega um elemento qualquer no anel A, completa o restante aqui tudo com zero, que o gama dele vai lá. Não precisa ser zero. Na verdade, você tem na fibra, né, desse elemento aqui, fibra, nome chique, você tem vários caras, né? É uma projeção, então tá longe de ser injetivo. É claro, a menos que o N fosse igual a 1. Tá bom? Então, claramente, logo, a φ é injetiva, muito fácil, né? φ é injetiva, gama é sobrejetiva, e é claro que a imagem do φ, que, bom, leva elementos no... A imagem do φ é levada por sequências de n elementos do anel A, onde o último elemento é igual a zero. E isso é exatamente o núcleo de gama, tá? Para uma sequência de n termos no AN pertencer ao núcleo de gama, isso acontece somente se a última coordenada é igual a zero, tá? Então isso é exatamente a imagem do φ, tá? Então isso quer dizer que essa sequência aqui é exata, tá bom? Então se eu chamar essa sequência aqui de estrela, logo, estrela
é exata e, portanto, e como a hipótese de indução me disse que AN-1 e eu já sei que A é neteriano, então esses dois caras são amódulos neterianos, então pelo teorema anterior, o módulo do meio aqui também tem que ser neteriano. Então bem bonitinho, né? Então como esses dois caras dos extremos aí são neterianos, então pelo teorema anterior, o AN é neteriano, um amódulo neteriano. Aqui é bom frisar que é um amódulo neteriano, porque você poderia considerar o AN com a estrutura do produto direto de anéis. Então isso também é um anel, mas ele não é um anel. Nós não estamos falando que esse anel é neteriano, estamos falando que isso daqui, como amódulo, é neteriano. Tá? E aí isso fecha a demonstração desse lema. E isso é um lema porque no próximo resultado a gente vai mostrar que todo amódulo finitamente gerado sobre um anel neteriano é neteriano. Então, em particular, isso daqui é neteriano. Só que a gente, para provar esse resultado mais geral, a gente usa esse caso particular. Então, por isso que a gente provou esse lema aqui primeiro. Então, essa é a proposição. Nós vamos mostrar. Vou pegar um amódulo finitamente gerado. Vai ser uma consequência do teorema anterior e do primeiro teorema de isomorfismo de módulos. Então, seja M um amódulo finitamente gerado. Então, a gente vai mostrar que se o anel base desse amódulo é finitamente gerado, então, qualquer módulo finitamente gerado sobre... Desculpa, a gente vai mostrar que se o anel base é neteriano, qualquer módulo finitamente gerado sobre esse anel neteriano também é um amódulo neteriano. Tá? Então, N é um amódulo neteriano. E aí a demonstração agora ficou tranquilaça, graças ao último resultado, porque, bom, dizer que esse amódulo é finitamente gerado é dizer que existem, né, por hipótese, existem, vou chamar aqui de V1 até Vn pertencente ao M, tais que o M é o submódulo gerado por esses elementos, certo? Então, isso aqui a gente escreve como a V1 até a Vn. Aí desse modo, esse morfismo aqui, ó, essa função aqui, φ, que sai da soma direta de A com ele mesmo, n vezes, e vai em M, isso daqui que pega coeficientes no anel A e leva nessa combinação aqui, A1V1 até ANVN, quando a gente diz, bom, claramente isso aqui é um morfismo de amódulos, tá? A gente já usou esse morfismo antes, e aí, dizer que M é gerado por esses elementos é especificamente dizer que essa função φ é sobrejetiva, tá? Então isso daqui, ó, é um morfismo sobrejetivo de amódulos. Tá? Aí, para concluir que o M é neteriano, você pode concluir de várias formas. Ó. Você pode usar o primeiro resultado da aula de hoje, que a gente mostrou que como o anel A é neteriano, pelo resultado anterior, isso daqui é um amódulo neteriano, como isso aqui é um morfismo sobrejetivo de amódulos, M é neteriano. Como é que você prova isso de outro jeito também, daqui para frente? Ó, como isso aqui é um morfismo sobrejetivo, então se eu quocientar o AN pelo núcleo, isso é isomorfo a M. Agora, o AN é neteriano, então ele quocientado pelo núcleo também é neteriano, então o M que é isomorfo a esse quociente também é neteriano. Tá? Então, você pode escolher aí. Eu vou usar a primeira proposição que fica mais rápido. Tá? Então, como AN é neteriano, pelo lema anterior, né? E ele é um amódulo neteriano porque o anel A é neteriano. Né? Então, pelo lema anterior, ele é um amódulo neteriano e φ é sobrejetiva. E φ é sobrejetivo, então o resultado está provado. M é um amódulo
Netteriano. Tá bom? E aí isso fecha a demonstração desse resultado. Tá tão bem bonitinho. Então todo módulo finitamente gerado sobre um anel netteriano é também netteriano. Então pessoal, agora eu vou falar rapidamente com vocês sobre um conceito chamado ideal primo minimal, que é um conceito bem importante, especialmente em geometria algébrica, quando você olha, por exemplo, para as componentes irredutíveis de um esquema afim. Essas componentes irredutíveis são definidas por ideais primos minimais do anel onde você está trabalhando. Tá? Então eles desempenham um papel importante, obviamente em álgebra computativa também, mas puxando a sardinha para o meu lado, em geometria algébrica eles cumprem um papel fundamental. E o que nós vamos ver hoje, tudo que nós vamos fazer daqui para frente, é porque nós queremos mostrar que em anéis netterianos a quantidade de ideais primos minimais é sempre finita. Tá? Então nós conseguimos simplificar o estudo desses ideais quando estamos no anel netteriano. Então eu vou definir para vocês rapidamente. O nome já é bastante sugestivo. Tá? O que seria um ideal primo minimal? Então se eu tiver um anel A, dizemos que um elemento P no espectro de A é minimal, ou seja, é um ideal primo minimal, se para qualquer, então ele é um ideal primo minimal, se para qualquer Q ideal primo do A, tal que o Q tenta ser menor que ele pela inclusão, não consegue, não estritamente menor. Ele vai ser igual. Tá? Então, se para qualquer Q no espectro de A, ou seja, para todo ideal primo do anel A que está contido em P, necessariamente esse cara é igual ao P. Então, por exemplo, num domínio de integridade, o anel nulo, na verdade, isso é uma equivalência. Né? A é um domínio, exemplo, né? Exemplo. A é um domínio. Se somente se, escrever aqui do outro lado, o ideal nulo é um ideal primo minimal. Tá? Bom, a volta é óbvia, porque se zero é um ideal primo minimal, zero é um ideal primo. E aí se o ideal nulo é primo é porque o cara é um domínio. Agora, quando o cara é um domínio, a gente já sabe que isso aqui é um ideal primo. Agora, se você tiver um outro ideal primo contido no zero, o zero está contido nesse ideal primo, com certeza. Então, isso implica que o P é igual a zero. Tá? Então, por isso, é verdade que o zero só vai ser um ideal primo o zero só vai ser um ideal primo minimal de um anel se esse anel já for um domínio. Se somente se esse anel já for um domínio. Tá? O nosso objetivo é provar que no anel netteriano a gente tem uma quantidade finita de ideais primos minimais, tá? E para isso a gente vai provar um teorema. A gente vai começar provando o seguinte teorema, que é muito importante, é um teorema fantástico que os anéis netterianos satisfazem. Então eu vou pegar um anel netteriano, e a gente vai mostrar o seguinte, qualquer ideal desse anel, então se A é um ideal desse anel qualquer, então existem um número finito de ideais primos em A, tais que o produto desses ideais primos necessariamente está contido no A. Tá? A gente está mostrando então que todo ideal de um anel netteriano contém um produto finito de ideais primos. Isso vai ser muito importante para a gente simplificar os ideais, o estudo dos ideais primos minimais desse tipo de anel, desses anéis netterianos. Tá? E a demonstração que nós vamos fazer é por absurdo. A gente vai considerar um certo conjunto aqui, que para o enunciado estar correto, esse conjunto deveria ser vazio, então a gente vai supor que ele é diferente de vazio. Então eu vou considerar, claro, porque se eu estou no anel netteriano, a gente vai considerar que é uma coleção não vazia de ideais. E aí, se eu suponho que essa coleção não vazia de ideais ela é
Desculpa, se eu suponho que essa coleção é não vazia, como o anel é literiano, ele vai ter um elemento maximal. E a gente vai usar esse elemento maximal para produzir uma contradição nessa demonstração, tá? Então vamos considerar, colocar aqui o P, essa coleção aqui, ó. A ideal, A tá o quê? Deixa eu escrever aqui primeiro e depois eu vejo o espaço que eu precisava. A é ideal de A. E o A não contém nenhum produto finito de ideais primos, tá? Então, isso aqui acontece, ó. Para todos N natural e P1 até Pn no espectro de A, tem-se que o produto desses caras não está contido em A, tá? Então esse aqui é o conjunto dos ideais que não satisfazem esse enunciado, tá? A gente quer mostrar que esse enunciado é verdadeiro, então esse conjunto deveria ser vazio. Se esse conjunto for vazio, então esse teorema é verdadeiro, porque aí todo ideal nunca vai pertencer aqui, certo? Então, dado um ideal de A, isso aqui é falso, então vai existir N natural e coisas desse tipo, né, ideais primos, tais que isso daqui está contido em A, tá? Então, a gente quer mostrar que esse conjunto é vazio, tá? Queremos mostrar que esse conjunto é vazio. Então vamos supor por absurdo, suponho por absurdo, que P é diferente de vazio. Que o P é diferente de vazio, tá? A gente então vai usar o fato do anel ser literiano. Então esse cara admite um elemento maximal, né? Não quer dizer que isso é um ideal maximal do anel A. Ele é um elemento maximal dessa coleção, tá? Então, como A é literiano, um anel literiano, então P admite um elemento maximal. Que eu vou chamar, como é que a gente pode chamar? Sei lá, chama de Q, por exemplo. Tá? Então Q não contém nenhum produto finito de ideais primos. Tá bom? Então, beleza. Então, o que acontece? Como Q não contém um produto finito de ideais primos, então Q não pode ser um ideal primo, certo? Porque se Q fosse um ideal primo, ele contém ele mesmo, certo? Então ele conteria um produto finito de ideais primos. É só você pegar um elemento só. Tá bom? Então o fato do Q não conter nenhum produto finito de ideais primos, em particular, nos dá que o Q não é um ideal primo, tá? Em particular, Q não é primo. Q não é ideal primo de A. Então a gente vai usar isso aí para gerar uma contradição. Deixa eu apagar aqui. Então, se ele não é ideal primo, então é porque existem um par de elementos do anel A que fura aquela definição. Então, logo, daí existem, sei lá, chama aqui de x e y, já que a gente está usando o A para o ideal ali, então deixa esse A para lá. Então, existem x e y pertencentes ao anel A, tais que o x vezes y pertence a esse ideal Q, mas nem o x pertence ao Q e nem o y pertence ao Q. Tá? Então eu tenho dois elementos fora do Q, onde o produto está caindo ali dentro. Então ele não ser primo implica a existência desses caras, né? Porque se para todo x, y em A, tais que isso aqui acontecesse, eu teria x em Q ou y em Q, ele seria primo. Então, como essa afirmação que eu acabei de falar não é verdade, então existem x e y em A cujo produto está aqui, mas esses dois elementos estão fora de Q, tá? E aí, a gente vai usar esses dois caras aqui para tentar provar que, no fim das contas, o Q contém um produto finito de 10 primos. Olha só o que a gente vai fazer. Ó.
Observe que o fato do x não pertencer aqui, ó, vai nos dar isso daqui, ó. Assim, o Q está contido propriamente na soma do ideal Q com o ideal principal gerado por x. Por que essa inclusão é estrita? Porque o x está nesse ideal soma, mas não está em Q. E da mesma forma, o Q está contido propriamente em Q mais o ideal gerado por y, tá? Então, como Q é um elemento maximal desse conjunto, e esses dois elementos aqui são maiores do que Q com respeito à inclusão, esses dois elementos aqui, ó, não podem pertencer a essa coleção, né? Esses dois ideais aí não podem pertencer a essa coleção. Então, e como P é maximal, desculpa, Q é maximal naquela coleção de ideais, então tanto o Q mais x e o Q mais y, nenhum desses dois podem pertencer a essa coleção. Então, se eles não pertencem a essa coleção, é porque eles contêm, esses dois ideais contêm um produto finito de ideais primos, tá? Então, isso aqui implica que existem, sei lá, n e m naturais, como é que a gente chama aqui, ó? Sei lá, T1, Tm, depois S1 até Sn, ideais primos do anel A, tais que isso aqui acontece, ó. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Nosso objetivo é encontrar uma contradição agora, né? Já estamos chegando perto já. Tais que isso aqui acontece, ó. Esse produto de ideais primos aqui, ó, T1 até Tm, está contido no Q mais x. E esse produto finito de ideais primos aqui, ó, Sn, está contido no Q mais y, tá? E aí, olha a contradição que a gente vai obter então, ó. Então, logo, se eu multiplicar todos esses ideais primos aqui, que ainda é um número finito de ideais primos, T1 até Tm, vezes S1 até Sn, isso aqui está contido no produto disso, Q mais o ideal gerado por x, vezes o produto de Q mais y, tá? Isso aqui agora, com certeza, o produto de ideais, eu já tinha falado isso para vocês lá na sessão de alfabetização em Dianese, né? O produto de ideais ele é distributivo, né? É comutativo, então a gente pode realizar algumas operações aqui, ó, que nos diz que isso aqui com certeza é o Q vezes Q mais o Q vezes X mais o tudo bem, Q vezes X está aqui, aí Q vezes Y e por fim mais o ideal gerado por X vezes o ideal gerado por Y, que é o ideal gerado por XY. Tá? Agora, olha só, isso daqui está contido em Q, isso também está contido em Q, certo? Essa parte aqui também está contida em Q, e esse daqui também está contido em Q, porque o XY, X vezes Y pertence ao Q, então o ideal gerado por XY está dentro de Q. Então toda essa soma doida aí, ó, tudo isso está contido em Q. Então isso aqui está me dizendo que o Q contém um produto finito de ideais primos. Então isso aqui está me dizendo que o Q não pertence ao P. E isso é absurdo. Isso é absurdo porque esse Q veio como um elemento maximal dessa coleção graças à hipótese do anel ser neteliano, tá? Então, chegamos numa contradição. O único problema que pode existir é aqui. Então, é aqui o problema. Então, essa coleção ela não é diferente de vazio, então ela é vazia. Então, nenhum ideal satisfaz a propriedade de que ele não contém nenhum produto finito de ideais primos. Então, todo ideal contém pelo menos um produto finito de ideais primos, desde que o anel seja neteliano. Beleza? Lindo, né? Muito legal. Aí, antes, eu esqueci de falar um negócio com vocês. Antes de anunciar o próximo resultado, eu só vou fixar uma anotação aqui, ó. Eu deveria ter fixado isso quando eu defini ideal primo minimão, né? Então, a gente define essa anotação aqui, ó, min spec do anel A, como sendo o que o nome sugere, né? P, o espectro de A, tal que P é um ideal primo minimal.
minimal de A. Tá? E aí, o que nós vamos provar na próxima proposição, que na verdade é um corolário do teorema anterior, é que se A é um anel noetheriano, se A é um anel noetheriano, então o conjunto dos ideais primos minimais desse anel A é finito. Sempre. Olha que resultado fantástico. Então, o anel ser noetheriano implica necessariamente na quantidade de ideais primos e minimais ser finita. Ser finito, seja lá qual for o artigo definido que você quiser usar, tá? E a demonstração disso agora já tem meio caminho andado, porque a ideia vai ser o seguinte, ó. Uma ideia muito legal é o seguinte: a gente mostrou no teorema anterior que todo ideal do anel A contém um produto finito de ideais primos, certo? A gente vai aplicar esse resultado para o ideal nulo, tá? Então, como? Observe que no teorema anterior o ideal inicial não precisa ser primo, tá? Então o ideal nulo aqui não tem que ser primo, eu não preciso trabalhar num domínio para esse resultado. Então eu só preciso de um ideal. Então, como o ideal nulo é um ideal de A, então pelo teorema anterior, a gente conclui que existem, digamos, uma quantidade finita de ideais primos, que eu vou chamar de P1 até Pn, ideais primos do anel A, tais que o produto finito entre esses ideais primos está contido no ideal nulo. Tá? Que vai acabar sendo igual também, porque o zero está aqui dentro. Tá? A gente não precisa dessa igualdade agora. E aí eu afirmo para vocês como é que a gente vai mostrar que esse conjunto aqui é finito. Eu vou mostrar para vocês, eu não vou mostrar que todos esses P1 até Pn são ideais primos minimais. A gente vai mostrar que os ideais primos minimais desse anel A estão dentre esses conjuntos aqui. Dentre esses ideais primos aqui. Tá? Se tiver algum ideal primo minimal, eles estão nessa lista aqui. Tá? Pode não ser todos eles, mas eles têm que aparecer ali. Então a gente vai mostrar que esse conjunto dos ideais primos minimais está contido no conjunto desses ideais primos que a gente consegue, tal que o produto deles é exatamente o ideal nulo. Tá? E aí, bom, isso aqui é finito, né? Então todo subconjunto de uma coisa finita ainda é finito. Então vamos pegar um ideal primo minimal qualquer. Então vamos pegar aqui um ideal primo minimal qualquer de A. Tá? Bom, o fato é o seguinte. Aqui a gente tem a igualdade, né? Eu disse que eu não ia precisar da igualdade, mas a gente vai precisar sim, né? Isso aqui implica, né, que o P1 até Pn é igual a zero, né? Claro, porque o zero já está contido aqui, então a gente vai precisar disso também. Bom, se o Q é um ideal, ainda não precisa que ele seja primo, a gente tem isso aqui, ó. Logo, o P1, esse produto aqui, ó, que não vai precisar dessa igualdade, tá? Retiro o que eu disse. Está contido no zero, certo? E aí, isso daqui está contido em quê? De fato, não precisa, não está errado não, deixa aqui. Mas não precisa não, porque eu só preciso dessa inclusão aqui, ó. O fato é que esse produto aqui, ó, P1 até Pn, está contido em quê? Tá? E aí, quando a gente está com ideais primos, a gente consegue provar uma coisa interessante. Ó. Eu afirmo para vocês que se esse produto de ideais primos está contido em Q, necessariamente um desses ideais tem que estar contido em Q. Tá? Eu afirmo para vocês que isso aqui implica que existe pelo menos um J aqui de 1 até N, tal que o PJ está contido em Q. Quer ver? Olha só, suponho que não aconteça. Isso seria um exercício separado. Tá? Suponha, por absurdo, que o PI não está contido em Q para todo I de 1 até N. Deixa eu explicar para vocês, primeiramente, por que é interessante a gente tentar provar isso. Porque se a gente provar que pelo menos um desses ideais está contido em Q, se pelo menos um desses ideais estiver contido em Q, PJ, como Q é um ideal primo minimal e esse PJ é primo também, tá aqui, ó,
é primo, então a minimalidade de Q vai obrigar o Q a ser igual ao PJ. E é isso que eu quero provar. Provar que esse conjunto está contido aqui é pegar um elemento qualquer aqui e mostrar que Q é algum deles. Que ele é algum PJ para algum J de uma TN. Tá? Então por isso que é interessante mostrar que um desses ideais primos aqui pelo menos está contido em Q. Porque essa inclusão pela minimalidade de Q já vai virar igualdade. E aí vai acabar o nosso problema. Tá? Então olha só, vamos supor que isso aqui aconteça então. Bom, dizer que isso daqui não está contido em Q para todo I é dizer que para cada I, então, logo, para cada I tá, de uma TN, existe um XI que pertence ao PI, certo? Pertence ao PI, mas o XI não pertence ao Q. Tá bom? Então, olha só, eu sei que o Q é um ideal primo, né? Como o Q é um ideal primo, eu tenho pelo menos N elementos aqui, ó, x1, x2 até xn, que não estão em Q. Então, como o Q é primo, então, se eu tenho um produto de N elementos que nenhum deles está no ideal primo, esse produto também não pode estar nele. Tá? Então, x1 até xn, esse produto de N elementos não pode pertencer ao Q. Por outro lado, olha o problema aqui acontecendo, e é um bom problema. Por outro lado, quando eu pego esse produto aqui, ó, x1 até xn, como o x1 pertence ao P1, então isso aqui está em P1, depois P2, P3 até Pn. Isso aqui está nesse produto aqui, ó, pela definição de produto de ideais. E aí, vale essa inclusão. Esse produto está contido em Q. Então, acaba acontecendo que esse produto aqui, ó, pertence a Q. Então, por um lado, esse produto pertence a Q, mas por outro lado, ele não pertence. Como assim? Bom, o problema foi supor justamente isso daqui, então. Então, isso aqui está errado, é falso. Tá? Então, isso aqui é um absurdo. Logo, o que acontece então é que o PJ está contido em Q para algum J. Para algum J de uma TN. Observe que nesse trecho específico aqui a gente não usou o fato dos P's serem ideais primos. A gente só usou o fato do Q ser um ideal primo. Tá? Então isso é um exercício até mais geral que vocês podem escrever do jeito que eu fiz aqui depois. Se você tiver um produto de ideais contido dentro de um ideal primo, se esse produto de ideais quaisquer está contido dentro de um ideal primo, então necessariamente algum deles tem que estar contido nesse mesmo ideal primo, tá? Para algum I. A demonstração é a mesma, tá? Porque nesse trecho específico que a gente demonstrou isso, a gente não usou o fato dos ideais P's serem primos, tá? A gente vai usar agora, que já saiu desse exercício aqui, digamos assim. Agora a gente vai usar que ele é primo porque o Q é minimal, né? Então, como o Q é minimal, como o Q é um ideal primo minimal, então se tiver algum ideal primo dentro dele, tem que ser igual a ele. Então, ninguém consegue ser menor que ele. Então, necessariamente o Q tem que ser igual a esse PJ aqui. E aí a demonstração dessa afirmação aqui, ó, está finalizada e, portanto, o resultado está demonstrado, porque então a gente mostrou que o espectro minimal, por que não chamar dessa forma, né? O espectro minimal do anel A está contido nesse conjunto finito, né? A gente não provou a igualdade, mas não precisa, tá? Eu só quero mostrar que ele é finito, basta eu colocar ele dentro de alguma coisa que é finita. Tá bom, pessoal? Então, isso fecha a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you